Como temos um tempo limitado e demandas que vêm de todo lado, muitas vezes fica confuso estabelecer prioridades em nossas vidas. Por isso é crucial termos uma base de autoconhecimento muito ampla para conseguir entender o que devemos colocar na nossa vida e na nossa agenda todos os dias. Se você está se sentindo ineficiente, procrastinando coisas importantes e sem tempo para você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar uma maneira de ampliar a sua capacidade de lidar com essas dificuldades. Se você está se sentindo sobrecarregada, mas se considera uma mulher capaz de modificar aquilo que te perturba em sua rotina, esse método é para você. Porém, se você acredita que uma única aula vai dominar todas as práticas que vão modificar sua rotina, lamento te informar, mas esse método não é para você. Os resultados que você deseja só serão alcançados quando você se aprofundar realmente em todos os vilões que sabotam a sua rotina e a sua vida. E se eu te contar que durante muito tempo eu também me sabotei? Eu dava aula na universidade, tinha meu consultório, além de outros cursos preparatórios. No total eu trabalhava mais ou menos umas 60 horas, mas se fosse contar deslocamento e tudo mais, muitas vezes eram muito mais horas. E eu confesso para vocês que eu me envergonhava muito de dizer para as pessoas quantas horas de trabalho eu tinha. Apesar de vir de uma cultura familiar em que isso era bastante aceito, a ideia de trabalhar muito era muito nobre, porém, até mesmo para essa cultura eu trabalhava muito além da conta. Durante algum tempo eu acreditei que essa questão de trabalhar muito tinha a ver com o aspecto financeiro. Então, o que eu fazia para tentar solucionar esse problema? Eu criava outras frentes de trabalho, pensando que talvez através dessas outras frentes eu conseguiria resolver o meu problema de trabalhar menos. E o que acontecia era apenas trabalhar cada vez mais. Esses projetos, aliás, envolviam recursos financeiros, investimento emocional e, no final das contas, não davam conta dos meus objetivos em relação a gerenciar melhor o meu tempo. Só que o cansaço foi batendo, eu fui ficando exausta dessa rotina e também um pouco triste e aborrecida, porque na época acabei conhecendo meu marido e eu precisava dedicar um tempo para essa relação também. Então muitas vezes quando chegava em casa, cheia de provas, trabalhos para corrigir, eu me sentia bastante frustrada em não poder ter esse momento com ele. E isso foi me incomodando. E quando eu engravidei da minha filha e soube que a família ia crescer, eu acreditei que eu fosse seguir mais ou menos o mesmo fluxo, com alguns pequenos ajustes. No entanto, nessa época eu dava aula praticamente todas as noites, chegando mais ou menos 11 horas em casa, e assim segui. Tive a minha licença maternidade e resolvi voltar para essa vida até o ponto de perceber que não seria possível. Eu acabava não vendo a minha filha, eu acabava não tendo tempo com ela, e isso me entristecia profundamente. E ali foi a grande virada na minha tomada de decisões. Alguma coisa teria que se modificar. Eu resolvi ampliar minha clínica e investir nesse negócio juntamente com outros sócios e sair da universidade. Essa foi uma mudança bastante positiva, porém não dava conta da quantidade de horas de trabalho ainda. Muitas vezes eu me pegava trabalhando em casa e mais uma vez me envolvendo com projetos, por ser uma característica minha também. Então, além de muita terapia e reflexões sobre a vida que eu estava levando na época, eu comecei a trilhar um método inconscientemente que tinha a ver com organizar melhor o meu tempo. É claro que para isso eu adotava vários princípios do autoconhecimento que eu aprendi ao longo da minha carreira como psicóloga e também das muitas análises que eu já havia feito pessoalmente. Eu comecei a me dar conta que se eu quisesse uma vida melhor, não adiantaria colocar essa vida lá para o futuro, para quando eu juntasse os recursos suficientes eu pudesse então me aposentar e viver a minha vida com a minha família. Até porque eu sempre amei meu trabalho e sempre queria e quero manter meu trabalho na minha vida. A questão era equilibrar, e equilibrar sim, era muito mais possível do que eu acreditava. Então veio a pandemia e eu fui me dando conta que através dela era possível potencializar melhor o meu tempo de acordo com os meus valores. E foi surgindo uma metodologia muito interessante que eu fui aplicando na minha própria vida e que depois, através de estudos, exploração teórica e técnica, acabei aprofundando e desenvolvendo o método Agenda Inteligente a partir disso. A Agenda Inteligente, ela atuou na minha vida de uma maneira muito importante. E eu tenho certeza que ao conhecer melhor esse método, você vai se sentir ajudada a também transformar a sua realidade. Percebam que eu não falei muito de outras coisas na minha vida. Por exemplo, arrumar minha casa, investir na minha família, no meu casamento. Ou seja, o trabalho ele ocupava um lugar muito importante. Hoje ele ainda ocupa, mas isso mudou bastante e eu consigo viver com mais plenitude os valores aos quais eu me propus.
Nessa época eu cheguei a acreditar que nada disso seria possível, que eu não ia conseguir fazer essa transição de carreira, que eu ia perder de alguma forma a minha estabilidade, que as coisas poderiam não dar certo. Mas eu tive o apoio da minha família, do meu esposo e especialmente o nascimento da minha filha, que até hoje eu agradeço por ter feito essa mudança acontecer. Os filhos muitas vezes eles têm essa função na nossa vida, de nos ensinar muito sobre a gestão do tempo. Então eu queria dizer para você também não desistir de ter uma vida mais organizada, relacionada aos seus valores e com mais tempo para você. Me acompanha que eu vou te ajudar. Assim como eu, as pessoas cometem muitos erros na gestão do seu tempo. Um deles aparece um problema, surge alguma coisa no meio do caminho. E o que você faz? Prioriza o problema ou prioriza algo que você tinha destinado para fazer por você? Certamente entre as duas coisas, a gente acaba sempre priorizando, e esse é um dos grandes erros, o problema que aparece no meio do caminho. Outro erro bastante frequente são aqueles obstáculos que vão surgindo. Por exemplo, alguma coisa que dá errado naquilo que você havia planejado e faz você simplesmente desistir de fazer algo importante por você. E para quem já passou por esse problema, sabe o quanto não é nada óbvio resolver isso. Não basta fazer listas, não basta fazer uma agenda, porque muitas vezes não nos comprometemos com o que está ali colocado. Para otimizar o seu tempo, você vai ter que primeiro se conhecer alguns conceitos básicos de psicologia e também um passo a passo que vai te ajudar a identificar os seus principais sabotadores que te impedem de organizar melhor o seu tempo e a sua vida. Então, para quem achava que fazer uma simples agenda poderia resolver o seu problema do dia a dia, acabou se enganando nesse sentido, porque a agenda inteligente ela é um processo muito mais complexo do que isso. Para além de fazer uma agenda simplesmente, você precisa entender por que é tão difícil para você estabelecer algumas prioridades, por que de alguma maneira você procrastina e qual é o tipo de procrastinação que você mais comete. Também precisa entender por que às vezes é tão difícil dizer não e conhecer melhor alguns hábitos que você tem que te fazem perder tempo. Além disso, você precisa entender quais são as emoções que estão envolvidas na dificuldade de se comprometer com aquilo que você combina com você mesmo. Fazer uma agenda inteligente requer um passo a passo com uma metodologia própria que abrange várias possibilidades de gestão do tempo. Além disso, requer que você se conheça os seus valores e que essa agenda esteja relacionada a eles. Então, sem autoconhecimento, sem entender suas emoções, sem entender esse conjunto de comportamentos que interferem na sua vida e na sua rotina, ficará bem difícil estabelecer uma agenda que seja realmente efetiva. Toda a minha trajetória acadêmica, profissional e principalmente de vida serviram para que eu pudesse desenvolver esse método que hoje eu estou aqui compartilhando com você. Me acompanhe aqui que eu vou te explicar detalhadamente como ele funciona e como, em 12 aulas, você vai conseguir modificar a maneira de lidar com o seu tempo. O curso ele é dividido especialmente em duas partes. A primeira parte é sobre uma parte bastante científica e teórica em relação a como organizar o tempo, envolvendo alguns temas como procrastinação, por exemplo, como a dificuldade que às vezes a gente tem de dizer não e como isso impacta na nossa agenda. Entre outros temas que ajudam no processo de tomada de decisão e no estabelecimento de prioridades. Na segunda parte, a gente vai então conhecer um método que é extremamente interessante de realizar a agenda de vocês, no sentido de também propor um exercício no qual vocês vão fazer passo a passo a agenda de vocês com a minha ajuda, com a ajuda daquilo que for previamente estabelecido. Ali no descritivo, nas lâminas que vocês estão vendo agora, vocês vão ver descrito cada módulo, exatamente na ordem em que eles são apresentados, para que vocês tenham então uma ideia realmente do que vai ser feito e de todas as etapas pelas quais vão passar. E agora que você entendeu como tudo isso funciona, você tem a chance de fazer um processo mais aprofundado comigo através do meu curso online. As aulas são todas gravadas e você vai conseguir acessar o curso após receber seu e-mail de confirmação. Desde o primeiro módulo, você vai conseguir entender um pouco dos mecanismos de uma agenda inteligente e de como ela pode modificar sua rotina e a sua vida. E para te incentivar nessa mudança de vida, eu quero te dar 2 presentes. Um e-book com os conteúdos do curso, além de mentorias semanais. E se você quer receber todos esses benefícios e expandir ainda mais o seu conhecimento, clique aqui no link abaixo e faça a sua inscrição. Eu vou te ajudar ainda mais.
pois logo depois que fizer essa inscrição, eu vou te dar 7 dias para que você tenha certeza de que essa é a melhor escolha que você está fazendo. Mas se você continuar sendo aluno do curso, terá a chance de fazer parte da nossa comunidade, além de ter acesso aos nossos encontros de mentoria. Eu espero você para juntas priorizarmos o nosso tempo e o nosso autocuidado.